Que legal! O tema agora é a história do teatro. O teatro é um termo de origem grega, que significa o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público, e o lugar onde são apresentadas essas peças é também uma forma de arte, na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical. A origem do teatro está ligada ao homem primitivo e todas as suas formas de rituais, associados à caça, à colheita, à morte, a danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. O termo grego teatro significa lugar para ver. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa. Muitos anos depois, na Idade Média, apareceram na Europa companhias de teatro que ia de cidade em cidade. Este teatro já não tinha nada de religioso e seus artistas eram chamados de saltimbancos. Literalmente carregavam a casa nas costas. E não só a casa, os cenários das peças, seus figurinos, que são as roupas usadas durante as apresentações, a maquiagem e muitas outras coisas. Eles andavam em carroças, sempre em bandos chamados de trupes, e não tinham morada certa. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro mambembe. Mas não pense que ficar de galho em galho era o sonho da vida dos saltimbancos. É que na época em que eles viviam, a igreja era muito poderosa e rigorosa e escolhia o que as pessoas podiam representar, e de preferência tinha que ser textos cristãos. E os saltimbancos não queriam saber dessa prisão, pois o negócio deles era usar a criatividade e representar o que bem quisessem. Perseguidos pela igreja e sendo tratados como os foras da lei, os saltimbancos começaram a usar máscaras para não serem reconhecidos em público. Uma tradição que descende diretamente dos saltimbancos é o circo, que até hoje anda de cidade em cidade. Muito tempo mais tarde, na Itália, surgiu a commedia dell'arte. Com o Renascimento, 3 séculos depois, o teatro deixou de ser tão perseguido pela igreja. As artes floresciam, pintura, arquitetura, música. O homem passou a ser objeto de interesse dessas artes. Foi a época de artistas muito importantes, como Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, e Michelangelo. Por essa época, surgiram os teatros parecidos com os de hoje, casas com palco e plateia, e também a ópera, que é uma mistura de música com teatro. Os atores da commedia dell'arte eram muito versáteis, faziam de tudo, cantavam, dançavam, representavam, faziam malabarismos, tudo para agradar o seu público. Eles também formavam trupes que iam de cidade em cidade e nunca decoravam nada, sempre improvisavam as peças. Esses atores faziam sempre os mesmos personagens, tão famosos que você talvez já deve ter ouvido falar neles, como o Arlequim, a Colombina, o Pierrot, o Pantaleão. Cada papel tinha uma máscara, que cobria só a parte de cima do rosto. Ainda hoje podemos ver peças inspiradas nesses personagens maravilhosos. No Brasil, eles viraram até tema de carnaval. E por falar em maravilha, você sabe quem é o autor da famosa frase "ser ou não ser, eis a questão"? Foi um dos maiores nomes que o teatro já conheceu, o poeta William Shakespeare, que nasceu em 1564, lá na Inglaterra. Escreveu muitas peças e ficou muito conhecido, tendo inclusive a honra de apresentar suas peças nos palácios dos reis, coisa que não era para qualquer um. Porém, ficou famoso mesmo por suas peças imortais, que retratavam os tipos humanos como nunca nenhum autor conseguiu fazer depois dele. Algumas de suas peças mais conhecidas são Romeu e Julieta, Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Aliás, a frase tão famosa, "ser ou não ser, eis a questão", é da peça Hamlet.
O teatro de bonecos talvez seja mais velho do que o próprio teatro com atores de verdade. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. Aqui no Brasil, nós temos os mamulengos, do estado de Pernambuco. Pelo mundo, há desde os bonecos dos índios americanos aos fantoches e marionetes da Europa, até chegar na Índia e em Java, com seus bonecos com vara. No Japão, tem os Buranku, chegam até ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores, a partir de mecanismos que ficam nas costas dos bonecos. Também há fantoches que são construídos em cima de luvas e controlados pela mão. Essa aula sobre o teatro fica por aqui. Até o próximo tema, pessoal! O que é a cenografia? Bem, para explicarmos, vamos começar pela origem. Vamos utilizar o Uoli para nos ajudar nessa explicação. Desde a Grécia Antiga, são utilizados elementos cenográficos e a arte do adorno ao teatro, mas pode-se dizer que ela passa a configurar-se como um mercado a partir da Renascença do século XX, em que telas eram desenhadas e pintadas em perspectivas. Desde então, as técnicas só evoluíram e, em 1967, foi inaugurado um evento específico para o setor, a Quadrienal de Praga. A cada 4 anos, profissionais da área reúnem-se para discutir os caminhos da cenografia e apresentar os seus melhores projetos. Mas espera aí! Existem profissionais exclusivos da cenografia? A cenografia era uma linha da arquitetura e da decoração de interiores, mas há pouco tempo segmentou. Porém, é bom separar as duas funções, por 2 motivos principais. A cenografia parte de um universo imaginário, é algo passageiro. Já a arquitetura depende da vida real, feita para durar o máximo possível. Assim, tanto a criatividade quanto a técnica do profissional da cenografia são distintas da arquitetura, mas ambas devem viver em sintonia. E na prática, o que o cenógrafo faz? Além da parte técnica de desenvolver os elementos do cenário, trabalho para o qual ele pode contar com a ajuda de outros especialistas, como marceneiros, pintores, costureiros, entre outros, a grande chave do trabalho do cenógrafo está na interpretação das ideias dos demais envolvidos no projeto. Mas por que contratar um cenógrafo? Já sabemos que em cada uma das situações comentadas, o papel do cenógrafo é o de ajudar a cumprir com os objetivos daquele espaço. Peças de teatro, séries, filmes, estandes, espaços promocionais, pontos de vendas, lojas e eventos corporativos e pessoais, são estes os muitos caminhos que um cenógrafo pode seguir. Agora, imaginem os de um arquiteto. No mais, é isso, pessoal. Procurem o seu Oli, porque o nosso nós já achamos. A cenografia enquanto manifestação criativa é parceira indissociável da narrativa teatral, remontando à Grécia Antiga. O termo cenografia deriva do latim scenografia, que, por sua vez, tem origem no grego skenografia, composição de skené, cena e grafém, escrever, desenhar, pintar, colorir. Desde os primórdios do teatro, portanto, a cenografia, como uma grafia de cena, um desenho de cena, produz uma vasta gama de imagens codificadas que são apreendidas pelo público. Sabemos que no teatro uma história e seu contexto se fazem reais e verídicos por meio da montagem de um cenário e da representação de atores em um palco. Mas você sabia que a ideia de cenário, como conhecemos hoje, é recente se comparada ao início do teatro? A ideia de construir cenários, no sentido moderno, surgiu em meados do século XVII quando o dramaturgo inglês William Davena, gerente do Teatro do Duque de York, em Londres, passou, a partir de 1660, a representar o ambiente de suas comédias e tragédias usando cenários montados no palco. A luz, com o advento da eletricidade, também provocou uma tremenda mudança e passou a ser elemento preponderante nas artes cênicas. Porém, somente um século e meio mais tarde,
a tecnologia da montagem de cenários desenvolveu-se com rapidez. Efeitos especiais foram criados, tanto na simulação de ambientes internos, móveis verdadeiros, paredes com portas e janelas, quanto externos como calçadas com postes de luz e céus estrelados. O cenógrafo suíço Adolf Appia entendia os recursos cênicos como meios para colocar o ator no foco das atenções e propôs a iluminação como principal criadora de ambiência, num cenário vazio e abstrato. Ele contribuiu, com o passar dos tempos, para que os cenários se tornassem cada vez mais detalhados. Desde então, a cenografia é tida como a ciência e a arte da organização do palco e do espaço teatral. A palavra se impõe cada vez mais para ultrapassar a noção de ornamentação e de embalagem que ainda se prende, muitas vezes, à concepção obsoleta do teatro como decoração. Apesar de a expressão cenário reunir tudo o que diz respeito à ambientação de uma peça, inclusive os efeitos cênicos obtidos com a utilização de sons naturais, de música e de iluminação, a palavra, no seu uso mais comum, refere-se à imitação de ambientes no palco. Contudo, para se entender o cenário em sua linguagem, é preciso recorrer a outros sistemas artísticos, mas isso é assunto para um próximo ponto. O espaço cênico grego é composto originalmente pelo teatro, a orquestra e a skene. O teatro, lugar de onde se vê, é constituído por degraus em semicírculo no aclive de uma colina e por isso com excelente acústica natural, podendo abrigar uma plateia de cerca de 14.000 espectadores. A orquestra, onde o coro atua, nasceu do espaço circular primordial em areia, tendo em seu centro o timele, um altar de pedra. O edifício teatral grego evoluiu pela skene licurgiana encontrada, no Teatro de Dioniso em Atenas, reconstruído por volta de 330 AC pelo governador ateniense Licurgo. Possuía duas edificações laterais, os pará-raquenions, que auxiliavam e emolduravam a performance dos atores em frente às portas da skene. A Revolução Russa proporcionou ao teatro uma das mais importantes e radicais rupturas. A mobilização política colocou os espetáculos de massa como veículo de criação e atuação coletiva. Os grandes comícios tornaram-se festivais amadores e populares com coros e canções, tanques e armas. Os artistas ligados ao teatro organizavam grupos especialmente treinados para a propaganda de agitação. É importante para a criação da cenografia verificar a linguagem do espetáculo, o tipo de dramaturgia e tudo, para que os cenários possam ser criados e condizer com a história contada. Qual ambiente? Se a história se passa, por exemplo, em uma casa, em uma floresta ou outro lugar, veremos a seguir imagens de cenas de espetáculos teatrais com o intuito de se observar a cenografia utilizada. Euricão, não senhora, meu nome é Eurico. Não é isso mesmo, o senhor dobra o serviço. Pinhão, você segue o cavalo, vá na minha frente procurar Euriques. Eurico! Vá procurar Euríquio. Chave de Euricão não pode falar então. Vai procurar Euríquio e pode ir embora. É. Você vai ter que entregar essa carta aqui a ele. E cadê a carta? Deixa eu ver onde é que tá. Será que o Dado Vicente quer comigo? Eu acho que é dinheiro emprestado. Toda vez que ele me manda assim na frente a cavalo é pra isso. E de onde foi que ele tirou essa ideia que eu tenho dinheiro para emprestar? Você andou espalhando isso, Carol? Só pode ter sido você. Que é uma miserável que não tem compaixão de um pobre que nem ele. Eu não. Ai, com essa crise, essa caristia, tudo que a gente compra é aí, pela hora da morte. E o que é que o senhor compra? Me diga, pelo amor de Deus, só falta matar a gente de fome. É tudo assim, querendo me roubar, mas Santo Antônio me protege. Santo Antônio há de me proteger. O senhor pelo menos lê a carta, senhor então. Deus que me livre de eu esta maldita, esta amaldiçoada. Ai, a crise, ai, a caristia. Vimos nessa pequena parte de O Santo e a Porca uma composição cenográfica mais realista. O espetáculo se passa em uma casa,
com diversos elementos que compõem a cenografia. As paredes da casa foram confeccionadas com tecido nortista, pintados para terem um tom de parede. Esse tecido foi esticado e pregados em uma estrutura de metal em partes para que fossem dados os formatos das paredes. No tecido foram feitos pequenos buracos, para que fosse colocado ilhós para que cordas fossem passadas por dentro dos ilhós, inteligência artificial dando sustentação e esticagem o suficiente para que o tecido pudesse dar a ideia de paredes. O tecido é dobrado nas extremidades para dar um tamanho necessário para o cenário e costurado para que suas extremidades fiquem reforçadas, e após esse processo são colocados os ilhós e pintados na cor desejada. Assim, a cenografia de fácil montagem, desmontagem e transporte, não ocupando muito espaço, podendo ser transportado com facilidade. É preciso se pensar nisso ao iniciar uma confecção de cenários, pois não queremos que nossos espetáculos fiquem parados ou seja encenado em um único lugar por conta de uma cenografia complicada de se montar e transportar. O distinto público, imagine aqui, à sua direita, a sacristia de uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é aqui, à sua esquerda. O resto... o resto é por conta dos atores, não é? Mas será que ele veio mesmo, Chico? Chico, eu tô desconfiado dessa história, viu? Você é muito sem confiança. Eu sem confiança? Sim, senhor. Que é isso, João? Tá me desconhecendo, é? Juro que ele vem. Quer benzer o cachorro da mulher pra ver se o bicho não morre. E a dificuldade dele vir não, viu? É o pai de benzer. O bispo tá aí. E eu tenho certeza que ele não vai querer benzer esse cachorro. Mas não vai querer benzer por quê? O que é que o cachorro tem demais? Bom, eu digo isso porque eu sei como são as pessoas, viu? Eu não vejo nada demais. Eu mesmo já tive um cavalo bento. Já teve o quê? O cavalo bento. Olha aqui, Chico, eu também já tô me enchendo com essas suas conversas. Que negócio mais esquisito. E o pior é quando a gente pega uma explicação, que você vem com não sei, só sei que foi assim. Mas eu tive mesmo um cavalo, o que eu vou fazer? Eu vou mentir, eu vou dizer que eu não tive. Fiquem com suas conversas, depois não se queixe que o povo da rua diz que você é sem confiança. Eu sem confiança. Sim, senhor. Antônio Martins tá ali, ó, para dar prova do que eu digo. Antônio Martins, Chico, faz 3 anos que ele morreu. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho, e foi você que pariu o cavalo? Eu não. Mas semana passada a mulher teve um, viu? Na Serra do Alarico, lá na banda do Ceará. Então é coisa de seca. Acaba nisso, essa forma. Ninguém pode ter menino, então tibu e cavalo. Comida de cavalo é mais barata e é um bicho que a gente pode vender. Mas esbarra aí, Chico, como é que foi o seu cavalo bem? Foi uma véia, João, que me deu barato porque ia se mudar. Mas me recomendou todo cuidado do mundo, porque o cavalo era bento. Oxi, só podia ser mesmo. Uma vez, corrimos atrás de uma garrota, das 6 da manhã até as 6 da noite, sem parar de um momento. Direto? Eu a cavalo e ele a pé. Fui derrubar a novilha, olha, já de noitinha. E quando terminei o serviço, enxocaei a reis, olhei ao redor, oxi, não conhecia o lugar onde estávamos. Aí eu peguei uma vereda que havia assim, ó, e saí, tangendo o bolo. O boi? E não era uma garrota, Chico? Era uma garrota e um boi. Ah, e você corria? Você corria atrás dos dois de uma vez, é? Oxe, corria proibido. Vejam como nesse espetáculo a cenografia também é composta por lona nortista e nela desenhada uma igreja. Aqui a composição necográfica é mais fantasiosa. A igreja e elementos cenográficos são representados por pinturas em xilogravuras, desenhos encontrados nos folhetos de cordel. O restante da cenografia é imaginário e indicado pelo personagem palhaço, quando pede para o público imaginar a igreja, a sacristia e a saída para a rua. Mas
proclamando-se Salvador e até mesmo Rei. Tu então serias o rei dos judeus? És tu que pensas assim, ou foi outra pessoa que te disse? Acaso sou eu judeu? Foram os sacerdotes judeus que te entregaram a mim. O que fizestes? O meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino estivesse aqui, os meus seguidores teriam combatido para eu não ser preso pelos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então é verdade que tu és rei? Tu dissestes, sou rei. Foi exatamente para testemunhar a verdade que vim ao mundo. Todo aquele que ama a verdade escuta a minha voz. A verdade? E o que é a verdade? Este Jesus vem pregando suas ideias ao povo. Ele vem fazendo discurso em tudo que é aldeia da Judéia. E é válido lembrar que seus discursos vêm a partir da Galileia. Então este homem é galileu? E muito perigoso. Segundo o direito romano, não há qualquer fundamento suficiente para condenar este homem à morte. Vós mandastes prender este homem com a acusação de que ele era um agitador do povo. Pois bem, depois de interrogá-lo, não verifiquei nele nenhuma das culpas de que o acusam. Portanto, este homem não fez nada que mereça a morte. Por isso, decidi que ele seja castigado e depois solto. Guardas, levem-no. Pilatos, eu vi este homem em sonho, fraco e abatido. Você o julgava por ele ser um pecador. Você não deve julgar Jesus de Nazaré. Vejam que nos cenários da Paixão de Cristo utilizamos a mesma estrutura do santo e a porca, porém, com uma diferença. A lona que forma as fachadas do santo e a porca foi composta por lona nortista, já as da Paixão de Cristo utilizamos imagens impressas em lona com ilhós encomendadas em gráfica, encomendadas já com a imagem que queríamos representar no cenário e sob as medidas necessárias para a estrutura de metalon. Nossas medidas foram 3 metros de altura por 8 metros de comprimento. Ainda em nossa cenografia da Paixão de Cristo estamos confeccionando outras partes que irão compor o cenário. Elas complementarão as laterais das fachadas, sendo que as laterais serão posicionadas cerca de 80 centímetros da fachada principal às vistas nos vídeos. Assim servindo de passagem para os atores dando a ideia de portas. Essas laterias estão sendo confeccionadas com 3 metros de altura e 2 de largura. Aqui também é utilizado um cenário de fácil montagem, fácil transporte e fácil armazenagem. A nossa Paixão de Cristo é um espetáculo itinerante e precisa de cenário que possam ser montado no mesmo dia da apresentação bem como desmontado rapidamente logo em seguida. Afinal, apresentamos o espetáculo em diversas cidades, um dia em uma cidade, no outro dia em outra cidade. Cenário ou cenografia? Toda vez que assistimos a um espetáculo teatral, percebemos diferentes elementos que fazem parte da cena, como os atores, o figurino, a iluminação, a maquiagem, a sonoplastia e o cenário. O cenário é um dos elementos que existe desde o surgimento do teatro na Grécia clássica. Mas o termo cenografia passou a ser utilizado a partir do final do século XIX, para diferenciar o cenário teatral de uma simples decoração de ambiente. O cenário no teatro possui conceitos estéticos precisos, devendo ser útil, eficaz e funcional, sendo um instrumento e não uma ornamentação. Para os gregos, no século VI a.C., a cenografia era a arte de adornar o teatro e decorar através da técnica da pintura. No período do Renascimento, nos séculos XV e XVI, a cenografia era uma técnica que consistia em desenhar e pintar uma tela de fundo em perspectiva, dando a ilusão de uma verdadeira paisagem. A cenografia deixou de ser uma arte pictórica, como o teatro se contentou a ser até o naturalismo. A cenografia é considerada ciência e arte da organização do espaço cênico, ou palco. A sua função primeira é mostrar ao público o espaço dramático da cena apresentada, mostrar o espaço em que vivem os personagens.
A palavra cenografia se impôs cada vez mais em lugar de cenário, para ultrapassar a noção de mera ornamentação ou decoração. Quando o cenário não é figurativo, utiliza-se elementos cênicos como máquina de representar, muito comum no uso de praticáveis, planos inclináveis, móveis, máquinas construtivistas, entre outras possibilidades. Podemos dizer que no teatro, cenário é a composição final do cenógrafo, enquanto que cenografia é todo o trabalho de criação, desenvolvimento e conclusão do cenário pela equipe cenográfica. A cenografia é fruto da imaginação e criatividade do cenógrafo, que é parte integrante de uma equipe teatral. cenários e elementos de cena. Observe essa cena
do ator Paulo Gustavo, em que ele atua utilizando um telefone. Este telefone que ele está utilizando em cena se chama elemento de cena. Elementos de cena são os objetos que o ator utiliza para dar vida ao personagem. Também podemos ver o cenário. O cenário retrata um ambiente de interior. Uma casa, seria a casa da sua mãe. Ele está interpretando a vida da sua mãe. Observem todos os elementos em torno dele. Alguns elementos ele não vai tocar, não vai utilizar para dar vida ao personagem. Outros ele vai utilizar como suporte para interagir com o próprio elemento. Ele utilizará esse elemento como elemento de cena. É importante a gente não confundir elementos de cena com elementos do figurino, que são aqueles elementos que já vêm com o ator do camarim, da coxia. Os elementos de cena são aqueles que já estão próximos ao cenário, que o público já entra e vê quando entra na plateia e já vê em cena. Quando o ator entra e pega esse elemento que já está exposto no cenário, a gente denomina como elemento de cena, porque ele tanto serve como cenário e como elemento de atuação. Cenário de teatro é diferente de cenário decorativo. Aqueles cenários que a gente vê em passarela, em festas de aniversários, como este aqui. O cenário de teatro pode ser em planos diferentes, para retratar ambientes diferentes. Utilizar as tecnologias, como telões. Observe uma planta baixa de um cenário. Agora observe uma maquete de cenário. Antes do cenógrafo realizar um cenário, ele precisa elaborar através de planta baixa e maquete. O cenário também pode ser feito apenas com módulos ou plataforma e os atores darem a ilusão de espaço ao público. O cenógrafo pode ajudar os atores a transportar o público para um espaço, o espaço dramático. Esta é a função do cenário numa peça teatral. Observe como os cenários são construídos para possibilitar os atores desenvolverem seus personagens. A luz também é um elemento que contribui no cenário. Um figurino exposto em cena deixa de ser um figurino e passa a ser um cenário, desde que o ator não o toque, desde que ele esteja apenas fazendo menção a uma situação, a um personagem, desde que ele não seja um elemento de cena, ele passa a ser um cenário. Observe este cenário do balé Nó, de Deborah Coker. Ao mesmo tempo que é cenário, os atores bailarinos dançam com os elementos. O cenário se transforma em elemento de cena. Há uma relação entre elemento de cena e cenário. O teatro contemporâneo utiliza muito esse recurso de interação entre elementos de cena e elementos do cenário. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão. Soletra um verso, ladra a melodia, singelamente. Doce a música silenciosa, lá no meu peito, solta-se no espaço. Pronto, nesse vídeo conhecemos como surgiu a cenografia no teatro, elementos de cenas, foi passados ideias para a confecção de cenários. Agora é contigo. Estude, pesquise, converse com outros profissionais e mãos à obras. Seu cenário deve se adaptar à realidade do seu espetáculo. Basta pesquisar, são muitos os materiais para se confeccionar cenários. Nós aqui do Imaginarte optamos mais pelo demonstrado nas cenas da Paixão de Cristo, fachadas encomendadas em gráfica. Mas, isso para a Paixão de Cristo.